O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo... Código Penal soviético, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar. Mais uma edição. E hoje, claro, não poderíamos deixar de falar do julgamento, sobretudo do julgamento de Bolsonaro, especificamente sobre a estratégia da defesa. A gente vai analisar o discurso de um trecho da exposição de um dos advogados de Jair Bolsonaro, Paulo da Cunha Bueno. Defesa de altíssimo nível, quem vai soltar para a gente aí, e nesse vídeo a gente vai ver a constituição da estratégia de Jair Bolsonaro, da defesa de Jair Bolsonaro, também do advogado Celso Vilardi. Quem vai soltar para a gente o trecho é o grande Claudião da Luz. Vai lá, Claudião. A gente gostaria de observar as questões relacionadas diretamente à imputatio delicti, que são o baricentro desta acusação. De fato, a acusação gravita em torno da imputação do... A gente vai ver que ele vai falar sobre os principais tipos penais que Bolsonaro é denunciado. A tentativa de golpe de Estado e a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí ele vai falar sobre as condicionantes, as exigências para essa tipificação, que são grave ameaça, emprego de violência, ou grave ameaça, ou emprego de violência. Esse é o centro da argumentação. Isso está contido no tipo penal, e ele vai apontar para a sua defesa que não se encontra provas de grave ameaça ou de emprego de violência por parte do cliente, por parte de Jair Bolsonaro. Muito interessante a constituição do discurso da defesa. Pode soltar, Claudião. Crime de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ambos esses delitos, excelências, eles têm, na sua configuração, na sua elaboração, no seu enunciado do tipo penal, um traço comum, que é a forma vinculada. Ambos exigem que a conduta seja desenvolvida só e somente mediante atos de violência ou grave ameaça. Segura, Claudião. Violência ou grave ameaça. Emprego de violência ou grave ameaça. Isso está vinculado ao tipo penal. O legislador, quando fez a nova lei, que substituiu o entulho da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, colocou nesses tipos, para caracterização, a necessidade de emprego de violência ou grave ameaça. Com base nisso, apontando que não há isso na denúncia contra Jair Bolsonaro, a defesa vai argumentar. Solta aí, Claudião. Essa exigência, ela representa, na essência, uma garantia ao próprio cidadão, especialmente em crimes de conteúdo político, como no caso Vertente. E isso por quê? Vejam, vossas excelências, temos ali o crime de golpe de Estado. Tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Segura, Claudião. Atenção, crime político. Ele vai fazer uma defesa, no final das contas, a defesa que ele está fazendo é da liberdade de expressão. Ele vai nos dizer que sem essa vinculação, sem o emprego de violência ou de grave ameaça, tudo pode ser usado para apontar golpe de Estado na prática de alguém. Então, a fala, o discurso, um ato público, uma manifestação, ele vai falar sobre isso, um pedido de impeachment. Se você não tem essa vinculação, a necessidade da grave ameaça ou do emprego de violência, a lei pode se voltar contra a própria democracia. A lei poderia se voltar contra o exercício da liberdade de expressão. No final das contas, o que ele está dizendo, o que ele está sugerindo, de uma maneira bastante elegante, é que o julgamento, que é a acusação pelo Ministério Público, afasta essa vinculação, age como se o tipo não considerasse essa vinculação, e aí, considerando qualquer ato, e ele vai falar muito disso, né, de atos preparatórios, Bolsonaro tendo apenas preparado, a defesa é essa, né? Bolsonaro não executou a tentativa de golpe, houve reuniões, houve atos preparatórios, mas cadê a grave ameaça, cadê o emprego de violência?
Essa é a constituição do discurso da defesa de Jair Bolsonaro. Toca, Claudião. Se nós subtraíssemos essa oração explicativa, onde é colocada a violência ou grave ameaça como conduta pré-estabelecida, teríamos um tipo penal redigido da seguinte forma: tentar depor o governo legitimamente constituído. Ou seja, teríamos um tipo penal extremamente aberto e com uma perigosa... Tipo penal extremamente aberto. Vai trabalhar muito nisso, a defesa toda, tanto ele quanto o Celso Vilardi. Se você tira o efeito vinculante, a necessidade de emprego de violência, de grave ameaça, você tem um tipo penal em que cabe tudo, né? Para definir o golpe de Estado e o atentado ao Estado Democrático de Direito, cabe tudo. Tudo fica suscetível aí, fica muito aberto, né? Extremamente aberto é a expressão que ele usa, numa situação bastante perigosa para o exercício da individualidade. Repito aqui, o centro da defesa, não apenas de Bolsonaro, de outros réus também nesse núcleo crucial, mas ninguém desenvolveu esse argumento tão bem quanto a defesa de Jair Bolsonaro. Vamos lá, Claudião. Perigosa amplitude, notadamente em delitos políticos. Nós sabemos que em situações como essas, em que o tipo penal não obedece ao princípio da certeza, corolário do princípio maior, que é o princípio da legalidade, ficamos sujeitos a, em momentos de instabilidade política, vermos um tipo penal transformado em arma. Imagine, Excelência, se tivéssemos o tipo penal desconsiderando essa forma vinculada, estaríamos sujeitos a processar e condenar indivíduos que fossem se manifestar pelo pedido de impeachment de presidentes da República, como aconteceu no passado. Você viu? Olha a constituição do discurso. Se você, num período de instabilidade, de choques políticos, se você desvincula essa exigência, conforme o legislador cuidou, e ele está dizendo que a acusação está fazendo isso, está esquecendo, ignorando, atropelando a necessidade dessa vinculação de grave ameaça, de emprego de violência, você cria condições, por exemplo, para que uma manifestação de impeachment, uma manifestação política, seja considerada uma tentativa de golpe de Estado. Então, a lei se transformando em arma contra a cidadania. De novo, essa é a constituição do discurso da defesa de Bolsonaro, que, na verdade, eles não estão tentando absolver Bolsonaro. Eles sabem que Bolsonaro será condenado. Eles estão tentando constranger, com argumentos bem urdidos, constranger juridicamente, com bons argumentos, em busca de uma redução de pena, de uma pena menor para o cliente. Toca. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo... Código Penal soviético, hein? Ele daqui a pouco vai falar da acusação da Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet. Está fazendo alusão ao Código Penal soviético, a ditadura soviética. A gente vê o lugar em que o discurso está posto, de riscos ao exercício da individualidade em protesto, na forma desvinculada do golpe de Estado. Solta. Tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Jimenez de Assua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação simplesmente por urinar na parede do Kremlin. É extremamente perigoso que desvinculemos, e o que a denúncia hoje tenta fazer é desvincular a forma... Agora ele vai para cima da denúncia do Gonet, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Ele constituiu o texto, organizou a ideia, a sua questão, defendendo que a lei exige essa vinculação. Agora ele vai dizer que o Ministério Público, com discurso, com firula, com adjetivação, não consegue, segundo a defesa, não consegue provar que a atividade, porque é isso que eles estão argumentando, não conseguem provar que a atividade de Jair Bolsonaro, eles não negam que Bolsonaro se reuniu, eles não negam que houve atos preparatórios, eles não negam as reuniões, eles não negam, vão dizer que foi dentro das 4 linhas da Constituição, eles não negam que Bolsonaro buscou mecanismos, digamos assim, constitucionais para virar o jogo. Ninguém está negando mais isso. Ele está dizendo apenas que não há, já em busca de diminuir a carga punitiva para Bolsonaro, que não há, da parte do cliente deles, ato de violência, emprego de violência, grave ameaça, que tudo ficou no campo da
cogitação, da formulação. Solta. Forma vinculada que o delito estabeleceu como garantia ao cidadão. Ora, aonde está? Por mais que nós tenhamos aqui uma denúncia exaustiva, estendida, que vem, que utiliza e emprega adjetivos fortes, e foi o que se fez, não é possível tergiversar e acreditar que, em algum momento, há um elemento que aponte ao ex-presidente Jair Bolsonaro um ato violento ou um ato de grave ameaça, atendendo, assim, à exigência do tipo penal. Tá aí. Aula. Aqui não está posta a minha opinião sobre se Bolsonaro liderou o movimento golpista ou não. Não está em questão isso. Vocês sabem a minha opinião. Eu acho que ele liderou o movimento golpista. Aqui está em questão a defesa. A leitura, a análise do discurso da defesa e a forma escolhida para tentar melhorar a situação do cliente. E considerando isso aí, essa questão, esses 3 minutos que a gente acompanhou, de uma defesa que seria mais longa, mas esses 3 minutos dão uma aula de argumentação da defesa para marcar um ponto. A gente aqui no Andreasa Reage, a gente faz análise do discurso. E é o que nós fizemos. Mais uma edição do Andreasa Reage. A gente volta na semana que vem com mais vídeos, textos analisados, destrinçados, como diriam os eruditos. Tchau, meus amores.